Queridos irmãos e irmãs, quando o arcanjo Miguel gritou contra a rebeldia de Satanás, quem como Deus? A Escritura nos fala de uma luta espiritual, misteriosa, que aconteceu no início da criação, no início de tudo. E a vida humana, vai nos dizer o catecismo da Igreja Católica, é um combate contínuo. Todos nós sabemos o que é combate. Todos nós estamos vivendo, combatendo, lutando para criar nossas famílias, lutando contra vícios, droga, alcoolismo, separação, pecado. E muitas vezes nós estamos vendo nessa luta, quantas pessoas que nós amamos que têm sido essas vidas ceifadas, casamentos destruídos, vida de jovens destruídas, jovens sem esperança. Nós estamos vendo que estamos debaixo de uma luta espiritual. Jesus já nos deu a vitória, mas para nós termos a vitória completa, nós temos que aderir ao amor de Jesus em nossa vida. A palavra de São Paulo aos Romanos: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos repetir isso? Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós estamos numa batalha espiritual, mas Deus nos dá armas para lutarmos contra o demônio, poder para lutar contra o reino das trevas. São armas poderosas, e são sobre essas armas poderosas que eu quero falar. Nós só combateremos o inimigo com as armas espirituais. E nós vamos falar de 7 armas espirituais poderosas, que arrasam com o inferno e todas as suas hostes infernais. São 7 armas muito importantes porque elas nos dão não só a defesa contra as armas do inimigo, mas também nos fazem avançar onde Satanás tem sido vitorioso. Eu convido você, irmão e irmã, a tomar a sua Bíblia na segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios. No capítulo 10º. 2 Coríntios, capítulo 10º, versículos 4 e 5. São Paulo vai falar das armas espirituais que Deus nos dá para nós combatermos esse mundo invisível e o inimigo de nossa fé, Satanás. Versículo 4. Olha o que diz, olha o que nos diz a Escritura. As armas do nosso combate não são carnais, são armas poderosas aos olhos de Deus, capazes de derrubar fortalezas. Destruímos sofismas e todo orgulho intelectual que se levanta contra o conhecimento de Deus, e subjugamos todo pensamento para torná-lo
obediente a Cristo. Levante sua Bíblia, irmão e irmã. Olha que coisa linda. E diga comigo: Senhor Jesus, essas armas espirituais que Paulo nos fala, eu preciso delas. Senhor meu Deus, eu quero essas armas para destruir para destruir as coisas do inferno, os ataques do inimigo dentro da minha família. Amém. Quando nós falamos de armas espirituais, entenda bem, há uma luta espiritual acontecendo. Mas é preciso que você preste atenção em algo muito importante. A luta que está acontecendo é entre o demônio e nós. O demônio não pode lutar contra Deus. Teologicamente, não é correto chamar o demônio de inimigo de Deus. Teologicamente não é. Isso veio do maquineísmo. O demônio é inimigo da nossa salvação, inimigo do homem. Nós podemos chamar o demônio de inimigo da nossa salvação. Por quê? Deus não tem inimigos. Isso vem, como diz o Catecismo da Igreja Católica 285, é o deísmo. Um Deus do bem, um Deus do mal, não existe. Satanás é apenas uma criatura infinitamente menor do que Deus. Ele não pode combater contra Deus. Mas então, para prejudicar Deus, ele ataca o homem que é obra-prima de Deus, para indiretamente revoltar-se contra o Criador e atingir indiretamente o Criador, que é Deus. Há uma heresia no Antigo Testamento chamado maquineísmo, que falava que o mundo é um tabuleiro de pedras brancas e pedras negras. Deus controla as pedras brancas, o diabo as pedras negras, e você vai escolher de qual lado da batalha você vai ficar. Parece um conceito bonito, mas é falacioso, errado. Deus tem controle do mundo, até mesmo a permissão para Satanás agir vem de Deus. Ele não tem toda a liberdade que ele queria. Se tivesse, nós estaríamos perdidos, porque Satanás é muito mais poderoso que o homem sem Deus, mas é muito mais fraco do que o homem com Deus. Vira para o seu irmão do lado, para a sua irmã do lado, diga para essa pessoa: com Deus, com Jesus no seu coração e com santidade, você é mais forte que o demônio. O que está em você é maior do que aquele que está no mundo. 1 João 4,4. Repita comigo: o que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Se Deus é por nós, e aí? Lindo! Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada! Ninguém! E para combater o inimigo, nós temos 7 armas poderosíssimas. E nós temos que fazer uso dessas 7 armas que o Espírito nos concede. Primeira arma que Deus nos concede: o nome de Jesus. Lá em Filipenses 2:5, São Paulo fala que Deus deu um nome a Jesus acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu,
na terra e nos infernos, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é, que Jesus Cristo é o Senhor. Eu me lembro que alguns anos atrás, quando minha filha Lorena tinha 5 anos, ela já é mãe, eu já sou avô, eu descobri que estou casado agora com a mais linda avó que existe, a Neuzinha. Graças a Deus. É muito bom dormir com a avó, gente, sabia? É bom dormir com a avó. Hoje ela está com 27, 3 anos e pouco de casado, um netinho de 1 ano e 2 meses. Mas quando minha filha tinha 5 anos de idade, a nossa família sempre foi criada, desde pequenos, como esses pequenininhos aqui, ó. Daria para a câmera focalizar? Está brincando. Os pais trazem um colchonetezinho e estão ali. Isso é lindo. Os filhos vêm. Já vêm beber desde pequeno da água viva. Isso é lindo. Filho para nós, para mim, para Neuzinha, para eu e Neuzinha, neles nunca foram empecilhos para servirmos a Deus. Sempre levamos nos encontros. E num dado momento do encontro, a Lorena de 5 anos estava do meu lado, 5 para 6. E Jesus me deu uma palavra de ciência, que Ele estava curando alguém que não enxergava. Eu disse, em nome de Jesus, uma pessoa recupera a vista agora, em nome de Jesus. Uma criancinha, mesma idade, 5 para 6 anos, a Lorena, começou a gritar no canto da arquibancada do ginásio, uma cidade chamada Iumas, interior de Goiás. Começou a gritar, e gritava, estou vendo mamãe, eu estou vendo. E a mãe já veio trazendo a criança chorando. A criança havia nascido deficiente permanente visual. Nunca havia enxergado na vida. Lorena segurou a menininha e olhou para ela, escuta, você não via não? Não. Do mesmo tamanhozinho as duas. Agora você está vendo? Tô. E ela virou para mim, pôs a mãozinha na cintura. Pai, quem é que fez isso nela? Eu disse, filha, foi o poderoso nome de Jesus proclamado que curou. Não entendi, pai. Filha, esse nome é tão poderoso que quando nós pronunciamos ele com fé, os milagres acontecem, até quem é cego enxerga. Lorena guardou aquela palavrinha no coração. No outro dia de manhã, eu estava me barbeando para ir ao trabalho. Eu trabalhei 23 anos nessa empresa de energia elétrica, agora há 10 anos, há quase 10 anos, eu sou consagrado em tempo integral, só a missão de evangelizar. Eu estava me barbeando e os meus 2 caçulas mais novos, o Lucas de 4, Gabriel de 2, agora está 23, 25, 27. Eles foram para a minha cama e começaram a pular e fazendo bagunça. Eu pus a cabeça para fora. Jesus não está muito feliz com essa bagunça de vocês? Aí que a bagunça aumentou. No meio da bagunça, ihu, Jesus, ihu. Ah, para quê? Lorena acordou. Veio lá do quartinho dela mais brava do que uma galinha quando mexe nos seus pintinhos. E apontou o dedo para não brinquem com esse nome. No meio das gritarias deles falava, Jesus, Jesus. Não brinquem com esse nome. Lorena, desde pequenina, sabe o poder do nome de Jesus. E toda vez que você proclama o nome de Jesus num lugar, aquele lugar fica santificado. Toda vez que você, no nome de Jesus, não aceita que o mal venha sobre você, ele não pode entrar. Nós temos um direito de auto-exorcismo. Isso é do cristão. Nós não podemos fazer o exorcismo com outro, porque é um mundo sacerdotal e a quem o bispo delega essa autoridade. Nós podemos fazer oração de libertação, mas sobre nós podemos expulsar o demônio. Em nome de Jesus, vai embora. Em nome de Jesus, vai embora a fantasia sexual.
Em nome de Jesus, vai embora vontade de passar e tomar o que não é meu. Em nome de Jesus, vai embora o olho malicioso que está querendo olhar aquela pessoa mal vestida. Você refuta, você rebate toda a hoste infernal com o poder do nome de Jesus. E foi esse poder que os apóstolos usaram quando expulsaram o mal. O primeiro milagre realizado pelos apóstolos, no capítulo 3, Pedro vê aquele homem coxo colocado à porta do templo, chamada Formosa, e ele disse: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta-te e anda. E imediatamente ele começou a andar. Começou a andar e foi andando, saltando e louvando a Deus. À vista daqueles milagres, muita gente ajuntou no templo e ficaram olhando para Pedro e para Paulo, como se aquilo tinha sido um poder deles. E lá no versículo 12 do capítulo 3, São Pedro abre a palavra e fala: por que vocês estão olhando para nós, como se por nossa própria virtude ou piedade, se por nosso poder ou nossa religiosidade, nossa fé, tivéssemos feito esse homem andar? Não, este homem andou pelo poder do nome de Jesus. Em nenhum outro há salvação a não ser no nome de Jesus. Esse é o nome pelo qual foi dado aos homens o nome de Jesus. Diga forte: Jesus. Jesus é a primeira arma que Deus lhe concede, o poder do nome de Jesus. Segunda arma, que vai nos falar também, a própria palavra de Deus nos dá uma segunda arma. E essa segunda arma, eu peço a você que vai abrir em Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Hebreus 4, 12. A palavra de Deus é a nossa arma, que o autor da carta aos Hebreus não sabe, a carta aos Hebreus não sabe qual é o autor. Não pode dizer que é carta paulina. Não se sabe se é de Apolo ou de um discípulo de Paulo. Por isso a igreja chama apenas carta aos Hebreus. Capítulo 4, versículo número 12. Hebreus, capítulo 4, versículo número 12. Veja o que diz a palavra: a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante de qualquer espada de 2 gumes, penetra até dividir a alma e espírito, articulações e medulas, julga os pensamentos e as intenções do coração. Não há criatura que possa ocultar-se diante dela. Tudo está nu e descoberto aos olhos a quem devemos prestar contas. A palavra de Deus é a segunda arma que Deus nos dá. Ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Como que Jesus rebateu, lá em Lucas capítulo 4, como que Jesus rebateu as tentações do demônio? Por 3 vezes Jesus fala: está escrito. Está escrito. A liturgia nos fala, durante todo o ano, nós lemos a Bíblia. Em cada 3 anos a Bíblia lida em nossas igrejas inteirinha. Quem tem comunhão diária, e eu procuro ter comunhão diária, quem tem comunhão diária, em 3 anos, lê a Bíblia inteiramente. Tal é o valor que a igreja dá à Bíblia. Depois vem algumas pessoas por aí, que não entendem de igreja, e fala que católico não lê Bíblia. O católico que vai à missa todo dia, em 3 anos, lê a Bíblia inteira, e meditada, e orada. É a palavra que é uma arma, que entra. Toda vez que Satanás vinha com a tentação,
Jesus citava a palavra. Não, mas a palavra fala que está errado, você está errado. E a palavra da igreja, não é a minha palavra. É a palavra interpretada pela igreja. Eu tenho uma igreja que interpreta a palavra há 2000 anos. A minha igreja não nasceu há pouco tempo. Foi a minha igreja que trouxe a palavra, que primeiro foi vivida e depois escrita. E essa palavra que eu tenho que ter como arma. Então qual é a segunda arma que nós temos, gente? A palavra de Deus. Terceira arma, a oração. Quando Jesus expulsa um demônio de um menino epilético, os discípulos ficam olhando para ele. Senhor, por que nós não tivemos essa capacidade? Por quê? Essa espécie de demônios só sai mediante a oração e o jejum. A oração acompanhada de jejum é a nossa maior força. Toda pessoa que vai para o pecado, que escandaliza, é porque não estava colocando o joelho no chão. Porque há muito tempo não jejuava. O jejum é necessário desde que seja feito com a recomendação médica. Algumas pessoas têm limitações. Algumas pessoas não podem jejuar, mas podem fazer sacrifícios, podem fazer mortificações. Eu tenho uma mortificação diária. Eu sempre saio da mesa com fome. Nunca como tanto que eu quero. É a mortificação diária. Porque se eu não dominar aquilo que eu como que eu vou ter saúde também? E saúde espiritual. Quando você domina a comida, as outras paixões são dominadas também. Mas a pessoa que não ora, ela é fácil presa do adversário, do inimigo da nossa salvação. Quantas pessoas que pararam de rezar, vão para o pecado, desanima. Vocês já viram quantas pessoas que caíram? Olha como estava a vida dela. Como estava a sua vida de oração, de jejum. E estava relaxado. A oração é a nossa força, e foi pela força da oração que Josué derrubou as muralhas de Jericó. Foi pela força da oração que lá em Daniel capítulo 6, Deus fechou a boca dos leões. Foi pela força da oração que Paulo e Silas, em Atos 16, com os braços abertos ali, no meio da prisão, Deus arrebentou aquelas correntes pela força da oração. A oração é uma arma poderosíssima. Arrebenta tudo quanto é muralha do adversário. Mesmo as muralhas mais terríveis e bem erguidas no coração das pessoas, como de Santo Agostinho. A oração insistente e as lágrimas de Santa Mônica foram 28 anos de oração e derrubaram não só as muralhas que impediam de Deus entrar em Santo Agostinho, mas também deram santidade a Santo Agostinho. Se tornou um doutor da igreja. A oração. Pergunta para o seu irmão do lado, para a sua irmã do lado: como é que está a sua vida de oração? Ninguém vai aqui imitar trem de ferro. Está ruim demais. Ninguém. Se não está boa, você está desarmado. Se não está boa, alguma coisa está indo errada na sua vida. Casamento onde o marido e mulher não põem o joelho no chão, destrói. Toda vez que um casamento fica fraco, é porque não tem a oração do casal. Os dois não estão rezando, não estão colocando o joelho no chão. Começa a brigar. Eu tenho um amigo fazendeiro lá em Goiás que fala assim: casamento que não se vive em Deus, se vive no tapa. É verdade. Casamento que não se vive a três, eu, minha esposa e Deus, se vive no tapa. Tem muita gente que está brigando. E não esqueça que São Paulo vai falar para nós:
A nossa luta não é contra homens de carne e sangue, como fala em Efésios 6, 10 e seguintes, mas contra as forças espirituais do mal, espalhada nos ares. Vamos pegar essa palavra? Abra aí na sua carta aos Hebreus, no capítulo 6, Efésios, capítulo 6, versículo 10. Efésios 6, 10. Enfim, fortalecei-vos no Senhor, no seu poder e na sua força. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio, do diabo. Pois a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelo espaço, nos ares, diz em outra tradução. São Paulo fala que a nossa luta é uma luta espiritual, contra o reino das trevas. Muitas vezes a esposa está brigando com o marido que está no adultério. Por trás do adultério há um demônio levando ele a dissolver a sua vida, acabar com o seu casamento. Por trás de um rapaz que está indo para a droga, há um demônio do vício levando ele a acabar com a sua própria vida. Quantas vezes eu já orei com pessoas dominadas por álcool? Era espírito de alcoolismo, demônio de alcoolismo. Quantas vezes? Quantas pessoas ficam doentes? A luta é espiritual. Eu me lembro que em 2010, quando eu fui dar um encontro junto com o padre Rufus, em Belo Horizonte, ficavam numa parte assim, cercada, várias pessoas que estavam mais oprimidas pelo inimigo. E ele pediu que eu rezasse com uma senhora numa cadeira de rodas. Ele disse para mim, vai lá rezar com ela. E eu fui rezar. Quando impus as mãos sobre ela, o demônio se manifestou nela, paralítica, uns 60 anos. E o demônio falava assim, você se lembra? Há 2 anos atrás você rezou com ela e ela chegou a correr. Mas por causa da mágoa, eu entrei de novo e não vou sair. O que eu fiz? Levei a mulher com a cadeira até onde o padre Rufus estava atendendo. Oramos e ela ficou ali, liberta, e voltou para o seu lugar. Após o momento da Eucaristia, o padre disse assim, agora vai rezar por ela, para ela andar. Porque o espírito de enfermidade não está mais sobre ela. E rezamos com ela, e ela voltou a andar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Mas a sabedoria do homem que está no céu. A sabedoria do padre Rufus, de enviar um leigo com autoridade para rezar pela libertação, não como exorcismo. Qual a diferença de rezar pela libertação? Segundo a exortação apostólica, que hoje vale como exortação. Na época era o cardeal Ratzinger, que hoje é o Papa Bento XVI. Ele explica que quando você vai rezar com alguém, você coloca entre a pessoa oprimida e você, para você não entrar em luta direta, você coloca Jesus. Senhor Jesus, eu te peço que no teu poder, eu interpelo o seu poder, que o Senhor mesmo liberte essa pessoa das opressões do demônio. Jesus, liberta agora esse meu irmão do demônio. Jesus, liberta ele. A diferença do exorcismo, porque o exorcista, quando ele vai receber uma pessoa oprimida, é uma pessoa, primeiramente, é um sacerdote, autorizado pela igreja. É alguém que sabe de psiquiatria e de psicologia para separar o que é doença mental e o que é opressão diabólica mesmo. Já que a possessão diabólica é muito rara. O que acontece mais são opressões. O exorcista pode diretamente dizer
à pessoa oprimida: eu te expulso em nome de Jesus e pela autoridade que a igreja me confiou. Vocês entenderam a diferença? Quando eu oro com uma pessoa oprimida, eu interpelo o seu poder. Jesus, venha o Senhor libertar. Eu não dou uma ordem direta ao demônio. Isso é exorcismo. Eu oro, com meu batismo me dá essa condição, eu exerço o sacerdócio ministerial? Não. Ministerial é do sacerdote ordenado. Eu tenho um sacerdócio comum do meu batismo: sacerdote, profeta e rei. Mas eu não tenho o sacerdócio ministerial. Já que o exorcismo é um sacramental exercido pelo sacerdote autorizado pelo bispo. Nós somos diferentes. A igreja católica tem uma ordem secular, linda, para a gente não ficar aí fazendo coisas erradas, desobedecendo a igreja. Por isso, a quarta arma que Deus nos dá para combater o demônio é a igreja. A igreja é linda. E a igreja tem 2 sacramentos maravilhosos de libertação. 2 sacramentos de libertação: reconciliação e Eucaristia. Quantas pessoas são libertas do demônio ao confessarem, ao irem num sacerdote? Quantas pessoas, na passagem, na adoração de um santíssimo sacramento, são libertas do demônio? Muitas. Eu me lembrei de um testemunho, vou resumi-lo, que aconteceu na cidade lá da Paraíba, que eu fui pregar, no Nordeste, que eu fui pregar. Na sexta-feira à noite, me procurou um casal. Uma senhora baixinha, bem gordinha. Vocês conhecem aquelas capinhas de botijão a gás? Ela parecia, mas era bem bonitinha, mas bem gordinha, assim, aquele vestido rodado, assim, baixinha. Roberto, eu quero que você reze pro meu marido. Ele está sofrendo demais. O que ele tem, minha irmã? Eu fiquei preocupado com o xixi miúdo dele. Xixi miúdo? Ele ficava com aquele xixi miúdo, pinguim, pinguim, xixi miúdo. Vai ver esse xixi miúdo, homem de Deus. Vai ver esse xixi miúdo. E quando ele foi ver o xixi miúdo, ele estava com câncer. Aí a câncer na próstata. Só que eu disse para ele, esse xixi miúdo, olha o que deu. E eu fui rezar então com o homem do xixi miúdo. Quando impus as mãos sobre ele, eu me lembrei de uma palavra, lá do capítulo 5 da primeira carta de São Timóteo. Não imponhas a mão em ninguém, para não tornar-te cúmplice dos pecados alheios. Quando você for rezar com alguém, que a pessoa precisa de confissão, manda ela para o confessionário primeiro. Como em Marcos 2, Jesus primeiro perdoou para depois curar. Ele não fez o inverso. E naquele momento eu disse: há quanto tempo o senhor não se confessa? Eu tenho 34 anos de casado, eu confessei para casar, senão minha mulher não ia comigo. Eu virei para a esposa dele e perguntei: escuta, nesses 34 anos de casado, ele sempre foi santo, de nunca precisar de confissão? A mulher fez assim, só deu aquele fungado bem forte. Eu disse para ele: meu irmão, você precisa confessar, porque o médico ele não faz uma operação num paciente sem limpar ele primeiro. Eu vou confessar com o sacerdote? É um comedor de farinha igual eu. Falei: não, senhor. Jesus disse aos apóstolos: aqueles a quem perdoardes os pecados seriam perdoados, aqueles a quem os retiverdes seriam retidos. Não, mas não vou confessar não. E eu, por mais que eu tentei mostrar na palavra e confessar, ele ficou duro. E a mulher dele falou assim: homem de Deus, se você não confessar, é perigoso o diabo te carregar de noite, se você morrer. Ele olhou para mim assim: é perigoso mesmo o diabo me carregar de noite quando eu for dormir? Aí eu falei assim: é sim.
É assim. Aí ficou bravo, foi comigo. Esse cara não é pregador não. É pregador de pregar prego na parede. Foi embora pisando duro. Duro, coração duro. Rezei por ele aquela noite. No domingo de manhã, ou enquanto continuava, sexta, sábado e domingo. No domingo de manhã, apareceu a mulher, toda faceira. Roberto, sabe o que aconteceu naquela madrugada, de sexta para sábado? O que foi? O meu marido aprontou uma sonha-sança, e uma fala-sança no meio do sonho, e uma grita-sança, tudo era ança. Ele virava para o canto da parede e falava assim: não sou não, não sou. Virava para o outro canto: não vou não, não vou. Virava: não sou, não vou. Eu acordei ele pulou da cama e ficou olhando. O que foi, homem? O bicho do pé sujo veio me pegar. O lá de baixo, o cabureteco. E ele falava comigo com aquela voz cavernosa: cê é meu. O que ele respondia? Eu vou te levar. O que ele respondia? Escuta, cá entre nós, vem cá. E se o bicho do pé sujo aparecer para você essa noite? E falar com aquela voz cavernosa também: cê é meu. O que você vai falar? Eu vou te levar. Está com a confissão em dia? Amém. Aí, uma semana depois, o coordenador da comunidade me ligou lá em Goiânia: Roberto, sabe o que aconteceu com aquele homem? Ele foi curado. Porque naquele momento a mulher disse assim: está vendo o que está acontecendo com você? O bicho de pé sujo querendo levar sua alma. Eu quero confessar. Mas agora é de madrugada. Diz ela que ele abriu a igreja. O padre nunca tinha visto ele na igreja. Padre, eu quero confessar. Foram 2 horas de confissão. Contou a pecadaiada velha, tudo para ele para trás. Aí virou para a mulher dele e falou assim: agora eu quero fazer um xixi. Ih, vou sentar. Eu vou sentar que aquele xixi miúdo vai ser 1 hora ali, meia hora para fazer o xixi. Diz ela que foi um xixi comprido. Não teve mais xixi miúdo. Roberto, de sábado para cá, ele está bom, fazia xixi normal. Eu não precisei rezar por ele. Uma semana depois, o coordenador me disse que quando ele foi ao médico para passar uma sonda, já que a próstata tinha crescido, câncer na próstata. Era câncer na próstata. Havia interrompido, estava fechando o canal. E ele não conseguia mais fazer xixi direito. O médico ia passar uma sonda. Quando ele contou para o médico que tinha vários dias que estava fazendo xixi normal, o médico fez um outro exame nele. Não tinha mais câncer. Foi curado por Jesus ao sair de um confessionário. Glória a Deus. Esses 2 sacramentos, reconciliação e Eucaristia, andam juntos. A igreja é nossa arma. Não tem como você dizer que tem fé e não vai à igreja. O demônio ataca você na sua casa. Porque a palavra de Deus diz: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. E essa nossa arma, ela funciona contra o inimigo. Toda pessoa que comunga com frequência, que confessa com frequência, o demônio não tem acesso àquela pessoa. Não tem. Você tem uma defesa maravilhosa. A 4ª arma é a igreja, sacramento da reconciliação e Eucaristia. E os sacramentais. Quais são os sacramentais? A água benta, o sal exorcizado e o exorcismo é um sacramental, sabia? O exorcismo
é um sacramental exercido pelo sacerdote autorizado pelo bispo. Então é um sacramental da igreja. A igreja é a nossa arma. A quinta arma que Deus nos dá, a quinta arma, é uma arma para a nossa defesa. Continue agora a leitura de Efésios, continue. Por quê? Você não pode ter só arma de ataque. Você tem que ter arma de defesa. Infelizmente, eu tenho que falar uma coisa muito importante. Tem gente que faz essa oração como se a própria palavra revestisse ele da armadura. Meu irmão, minha irmã, a armadura não são palavras, são atitudes. Preste atenção. Tem gente que faz essa oração, mas está andando fora da verdade. Está com a fé abalada, indo numa igreja protestante, indo no espiritismo, está com a fé abalada. Tem preguiça, não tem zelo. Não. A armadura de Deus são atitudes de fé. Imagine aqueles cavaleiros da antiguidade que tinham que colocar uma armadura. Porque não basta você apenas ter uma arma de ataque. A igreja também é de defesa. O nome de Jesus, a oração, você tem que ter uma arma que lhe defenda. É uma armadura. E a armadura do cristão são atitudes de fé. Olha bem. Por isso, versículo número 13. Protegei-vos com a armadura de Deus, a fim de que possais resistir no dia mau, e assim, empregando-vos todos os meios, continueis firmes. Ficai, pois, de prontidão, tendo a verdade como cinturão, a justiça como couraça, e os pés calçados com zelo em anunciar o evangelho da paz. Em todas as circunstâncias, empunhai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as flechas incendiadas do maligno. Enfim, ponde o capacete da salvação e empunhai a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Preste atenção, querido irmão. Quais são as partes de uma armadura? Quais são? A primeira parte da armadura é o cinturão. A armadura tinha a junção, que era a couraça, e tinha a proteção das pernas. E essa parte não podia ter nada. Então, o que se colocava? O cinturão. Para os judeus, os rins é a sede dos sentimentos. A primeira parte da armadura é um cinturão da verdade. João 8,44. Quem é o pai da mentira? Quem que é? O demônio, o pé sujo. É o demônio, como falava o homem lá da Paraíba, do xixi miúdo. Você tem que defender com a verdade. Em nenhum momento pode haver mentira. Liga alguém para você, fala que eu não estou. Um lugar bom para mentir é telefone. Meu Deus do céu, é uma tentação. Fala que eu não estou não, estou cansada. Já viu? A gente tem desse jeito. Ou é só lá em Goiás que acontece? Aqui em São Paulo, só em Goiás que é assim, não é, gente? Não. Ter o sentimento de verdade, falar a verdade, mas falar com amor. Eu vou falar umas pouca verdade. Não, fala com amor. Toda verdade falada com amor atinge o coração, abre o coração da pessoa. Eu tenho que me armar com o cinturão, os meus rins, os meus sentimentos têm que ser verdadeiros. Eu estou com um sentimento falso, amando uma outra mulher que não é minha mulher. É falso, eu estou vivendo a mentira. Satanás é o pai da mentira. Qual que é a primeira parte então? Da couraça, um cinto que vai em cima da couraça, a verdade.
Diga para o seu irmão do lado: não mente não, irmão. Não mente não, irmã. Você tem que se cingir com a verdade, falar a verdade. Tem que falar a verdade. Segunda parte da couraça, ou da armadura. A couraça é a justiça. A justiça é a nossa couraça. Eu estou há quase 10 anos, vai fazer agora, à disposição do Evangelho. Eu trabalhei na maior empresa lá do nosso estado. Emprego estável. Eu saí do pedido de demissão voluntária. Eu cheguei a ocupar o cargo mais alto da empresa. Eu era assessor na área de comunicação. Eu aprovava a propaganda institucional da empresa. Um orçamento milionário. A primeira pessoa que chegou no meu gabinete: Roberto, a pessoa que aprovava a propaganda na televisão da empresa sua, era 40 mil reais por mês, durante 4 anos. Se você aprovar, nós vamos lhe dar 10 mil por mês para você. Isso no ano 1999 para 2000. Eu fiz as contas, daria 480 mil reais por fora. Aí eu disse para ela, para a representante daquela televisão: o meu salário, minha empresa paga. Então nós vamos abaixar a mídia para 30 mil. Vocês não precisam pagar o extra para ninguém. Depois teve uma pessoa lá de cima que veio me puxar a orelha. Perdi o cargo, mas não perdi a dignidade. Puxou minha orelha e disse assim: Roberto, você é muito inocente. Eu falei: graças a Deus que eu sou inocente, mas não sou culpado. Prefiro ser inocente do que culpado. Perdi o cargo, mas não deixei de ser justo. É ser justo no tratamento com a mulher. A mulher é a criatura humana mais bem feita por Deus, a mais bonita. O homem tem que tratar a mulher com amor mesmo, com justiça. A mulher tem que ser tratada com carinho. Eu vou perguntar só para as mulheres. Vocês concordam, mulheres? Ah, que bom, tá vendo? Unanimidade. Unanimidade. Outra parte importante da armadura: os pés calçados de prontidão para anunciar o Evangelho. Você não pode ter preguiça. Lá em Jeremias 48:10 fala assim: maldito aquele que faz com preguiça a obra do Senhor. Você não é obrigado a trabalhar para Deus, não. Mas se você trabalhar para o Senhor, capriche. A preguiça, vai nos dizer o catecismo da Igreja Católica, ela tem um nome espiritual: assídia. Ui, que nome é? Assídia. Assídia, a frieza espiritual, a falta de zelo na oração. Zelo. Essa parte, o pé tem que ser calçado com zelo. Alguém chamou você para rezar, vai na UTI rezar, tem zelo, não tem preguiça não. Anunciar o Evangelho. Vai onde Jesus te chama. Às vezes uma pessoa pediu oração para você, você não tem zelo, põe outro para rezar. Olha, vai lá no fulano, ele reza muito bem. Reza você, foi a você. Cristão preguiçoso. Porque tem cristão, que eu fiquei sabendo hoje, tem cristão IBGE, vocês sabiam? É só de estatística. Chega lá o recenseador: qual a fé da família? Católico, só de nome, só de estatística, não tem zelo. Nós temos que ter o pé calçado com zelo. Zelo na obra do Senhor. E outra parte: o escudo é uma parte importante para você não acertar em você os dardos inflamados do inimigo. O escudo é a fé. O demônio vem com palavra de sugestão, e às vezes vem na boca das pessoas. Chega alguém para você e fala assim: rapaz, você é muito enjoado. Ou você me perdoa, eu defendo com a fé. Se eu te parecer enjoado, eu quero te pedir perdão em que eu te enjoei. A pessoa que não levanta o escudo da fé, enjoado é você. Rebate.
Não, levanta o escudo da fé. Toda vez que vier uma palavra ruim no coração, uma mágoa, um sentimento, uma pessoa que lhe ofende, levanta o escudo da fé. Levanta o escudo, não deixa atingir o dardo inflamado, não. As palavras de pessoas maldosas, às vezes entram no nosso coração como dardo inflamado. Tem que levantar o escudo da fé. E tem que dizer, eu não aceito essa palavra, em nome de Jesus está anulado. Não aceito que você fique com mágoa de mim. Eu amo você no nome do Senhor Jesus. Levanta o escudo da fé. Não fica aceitando as palavras como se essas palavras fossem arrasar você. A espada, a palavra de Deus. Mas como é que é isso? De novo, a espada faz parte da armadura? Claro! Vocês já viram aqueles combates? A espada serve para defender. Vem alguém enfiar uma lança no oponente, a espada serve para defender, mas a espada serve para atacar. A espada é também parte da sua couraça. Por que São Paulo vai colocar que a espada é uma arma de defesa e de ataque? É de defesa porque toda pessoa que lê a palavra, ela não aceita o pecado. A pessoa que lê a palavra, ela não aceita aquilo que é do diabo. Não aceita. Ela tem certeza da salvação na sua vida. Outra parte muito importante da couraça. Essas partes importantes, queridos irmãos, diga comigo, Senhor meu Deus, eu quero essas armas. Primeira arma, o nome de Jesus. Segunda arma, a palavra. Terceira arma, a igreja. Quarta arma. Qual a quarta arma? Ahá. A terceira é a oração. A quarta é a palavra. Vocês estão prestando atenção. Glória a Deus. Mas existe uma outra arma além da armadura. Os anjos do Senhor. São Miguel. E a última arma que Deus nos dá. Maria. Maria é chamada o terror dos demônios. Santo Pio de Pietrelcina, como nos relata Gabriele Amorsi, que é o exorcista de Roma, em 3 livros dele, Um Exorcista Conta-nos, Novos Relatos de um Exorcista e Exorcistas e Psiquiatras. Tem livros magníficos. Ele fala que nos momentos mais difíceis de exorcismo, ele rezava o rosário. E o demônio começava a gritar, afasta essa mulher que eu não aguento. Nossa Senhora é o terror dos demônios, é aquela, conforme Gênesis 3,15, pisou a cabeça do demônio. Glória a Deus. Pisou a cabeça da serpente. Eu não posso ficar sem essas armas espirituais. E os anjos, que também é uma arma que me defende, como São Miguel. Nós temos que precisar todo dia dessas armas. Nós precisamos dela. Essas armas são importantes para a nossa vida. A primeira arma, o nome de Jesus. A segunda arma, nós temos que buscar constantemente essa segunda arma, a palavra. A terceira, a igreja, a armadura de Deus. Todas essas armas. A oração. A oração derruba muralhas. O nome de Jesus, a oração, a palavra, a igreja, a armadura, Maria e os anjos. Vamos de novo? Vamos de novo? Vocês estão bons agora, hein? Vocês estão bons, hein? Vamos lá, primeira arma qual que é? O nome de Jesus. Segunda arma, a palavra de. Terceira arma, a oração. Quarta arma, a igreja. Quinta arma, a armadura para me defender. Sexta arma, os anjos. E a última arma que nós temos, Maria e o rosário. Não deixe de rezar hoje o seu rosário, não. Você vai entregar cada pessoa agora que está na sua família dominada, talvez por Satanás. Vamos fazer uma oração agora.
Vamos pedir de todo o coração, que nós queremos usar essas armas espirituais. Nós queremos viver dentro dessa igreja, que tem Eucaristia, que tem reconciliação. Aqui mesmo o Senhor me mostra, que muitas pessoas aqui estão vivendo um momento muito difícil em família. É uma luta espiritual. E você não tem usado com eficácia essas armas maravilhosas espirituais que Deus nos dá. Você não tem usado isto. Então diga comigo: Senhor meu Deus, eu não quero deixar de usar essas armas. Revista-me dessas armas que me foram dadas no meu batismo. O Senhor também me dá a imagem de uma pessoa aqui muito sofrida. Várias pessoas com casamento estragado, com a vida bagunçada, usando droga, afastado. É um inimigo que está nessa pessoa, e você tem brigado com ela, com arma humana. A nossa luta não é contra homens de carne e sangue. Pede para Jesus. Jesus, afasta agora o demônio dessa pessoa. Aquela pessoa na sua casa, que está no alcoolismo. Jesus, liberta ele desse demônio do alcoolismo, que já ceifou vidas passadas, de nossos antepassados, pais, avós, que foram ceifados pelo alcoolismo. Jesus, liberta uma pessoa que está libertando agora, nesse lugar. Pessoas que queriam morrer. O demônio estava querendo fazer o seu coração acreditar que não vale a pena viver. Você sente que saiu de você, no seu coração agora, uma força de morte foi embora, e Deus colocou agora uma força de vida. Você queria morrer, não queria mais viver. Fique em pé, você que sentiu que foi embora o desejo da morte, o desejo de ir embora. Isso, fique em pé, não tem vergonha não. Você sente no seu coração que não quer mais morrer, que a vida vale a pena. Isso, levante a mão e agradeça a Deus. Eu vou pedir que essa pessoa do lado, que está perto dela, abrace ela. Abrace essa irmã aí. Jesus está devolvendo a vida a você. Tem mais gente que precisa ficar em pé. O demônio está fazendo você acreditar que a vida não vale a pena. Isso, fique em pé também. Abrace ele. Isso, você dá testemunho que sua vida recomeça. Abraça ele, por favor, um servo aí do lado. Abraça essa pessoa. Jesus afastou de você esse demônio do suicídio. Você que estava dominado pelo medo, síndrome do pânico, você vai ficar em pé agora. Você está livre do demônio do pânico, do medo. Fique em pé. Você que estava vivendo pânico, medo da morte, medo de ficar doente, medo de perder quem você ama, levante a mão e diga: Jesus, eu estou livre do medo. O inimigo que estava por trás de mim nesse medo não me domina mais. Eu peço que essa pessoa fique abraçada agora também. Abraça essa irmã que ficou em pé aí. Abrace ela. Você está livre do medo. Ore com ela. Use a primeira arma que Deus nos dá, o poder do nome de Jesus. Use o poder do nome de Jesus. Diga: Senhor Jesus, liberta essa pessoa desse medo, desse desejo de morte. Pessoas que perderam a esperança, fique em pé. Você que perdeu a esperança, está desesperado, com dívida. O demônio andou mexendo nas suas dívidas, na sua finança. Você andou fazendo contas além. Fique em pé mesmo. Você vai ficar em pé, você que está sem esperança, e vai levantar os braços e vai falar: Jesus, me liberta desse espírito de dívida, de maldição. Isso, fique em pé e proclama a sua libertação. Não tenha vergonha não. Jesus, o Senhor me liberta dessas dívidas. Tristeza, você está com a tristeza mortal. Por trás está um espírito de tristeza, um demônio de tristeza. Fique em pé, você que tinha tanta tristeza e depressão, e tome posse da sua libertação. Fique em pé e diga: Jesus, o Senhor me liberta agora. O Senhor me liberta dessas correntes malditas de Satanás. Essas mãos ensanguentadas de Jesus estão agora traspassando agora todo o poder infernal desses demônios agora na sua vida.
Pessoas que estão com o casamento abalado, mas querem a recuperação do casamento. Fique em pé também. Fique em pé. Você que tem alguém da sua família que o casamento está ficando abalado. Jesus está afastando da sua casa. Você ergue as mãos. Jesus está afastando da sua casa o demônio do adultério. Aqui, até das relações homoafetivas. Jesus está libertando pessoas que querem deixar de ter essas tentações homoafetivas. Jesus está curando você agora. É uma libertação que Ele faz onde você está aí na sua casa. Você que estava com espírito de raiva, muita raiva, você estava guardando muita raiva, fique em pé, você que tem raiva. Raiva de uma pessoa, raiva, um sentimento de vingança, um desejo de vingança. E levante as mãos. Você está livre desse demônio da vingança, do ódio. O ódio não tem mais poder sobre você. Satanás não tem mais poder. E diga em nome de Jesus: eu quero perdoar essa pessoa. Eu quero perdoar. E Jesus te liberta agora desse espírito de medo, desse espírito de ódio, de vingança. Levante as mãos. Deixa, Jesus está libertando. Não preocupa não. Jesus está libertando. Jesus está aqui, libertando do ódio. O ódio não tem mais poder sobre você. Não tem. Não tem. Levante as mãos e louva. E diga: vem tocar em mim com as suas mãos ensanguentadas, Jesus. Vem tocar em mim, Senhor. Vem me libertar. Fique em pé. Levante as mãos e louva. Não, é louvar a Deus. É louvor. É o louvor que nós podemos dizer a Deus. A nossa oração, principalmente de louvor, é a oração que derruba barreiras. Levante as mãos e diga: Jesus, podes reinar nesse lugar. É teu esse lugar. É teu, Jesus. Reina. Reina. Nós já temos a vitória. Nós já temos a vitória. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos proclamar esta verdade. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Diga comigo: Jesus Cristo é o Senhor da minha história. Jesus Cristo é o Senhor da minha família. Jesus Cristo é o Senhor da minha casa. Cantemos isso, meus irmãos. Jesus Cristo é o Senhor, o Senhor, o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Glória a ti, Senhor. Mais uma vez. Jesus Cristo é o Senhor, o Senhor, o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Glória a ti, Senhor, da minha vida. Da minha vida Ele é o Senhor. Da minha vida Ele é o... CançãoNovaPlay.com. Assine já!